Queremos dar um saludo a esta especial série do estudo da Palavra de Deus, Eventos de los Últimos Dias. Queremos dizer de nossa alegria de poder chegar a sua casa com este temário e pedir a você que nos ajude a passar a voz, para que toda tu lista de contactos, de amistades, de hermanos da igreja possam receber este mensagem tão importante para estes últimos dias. Eventos de los últimos dias. Hoje vamos com o tema número 2, las señales del pronto regresso de Jesus. Pero quisiera invitar a você para que com reverência, antes de abrir a palavra de Deus, podamos pedir o permisso ao dueño de la palavra. Vamos orar com reverência. Amado Padre, nos colocamos ao polvo de la tierra, para dar-te honra e glória por la vida que nos has dado este dia. Te adoramos, Senhor, por el aliento de vida, por la salud. Te agradecemos, Senhor, por tu palavra, por tus ángeles, por tu Espírito, por las promessas de que viene pronto a buscar tu pueblo e tu igreja. Gracias, Senhor, porque já estamos escutando através de todos os acontecimentos, os passos de um Deus que se acerca para buscar su pueblo. Gracias, Senhor. Bendice agora tu palavra, que não regresse vazia. Põe em nós outros alegria, prazer de estudar, de comunicar, de anunciar tu palavra. Em el nome poderoso de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Queremos outra vez dizer, hermanos, se vocês não têm este livro, Eventos de los Últimos Dias, você pode entrar em internet, a Google ou Google, e buscar assim, Eventos de los Últimos Dias PDF, e bajar em tu computadora, em tu tablet, em tu tableta ou tu celular, e desta maneira acompanhar, porque eu estou aqui fazendo um resumo rápido, de 30 minutos, pero usted tiene que ler todo el capítulo con oración para recibir todo el beneficio de estes capítulos. Así que vamos entonces a empezar. Capítulo 2, señales del pronto regreso de Cristo. Dice, hermanos, a la introducción aquí en este capítulo, Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento. Y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Então, meus irmãos, aqui temos temas para estudar por dias, semanas e meses, porque há muito material ao capítulo 24 de Mateus. Quando abrimos este livro, meus irmãos, o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 9, diz assim: Entonces os entregarão à tribulação e os matarão. Quando a Bíblia diz os entregarão à tribulação, pero quando vamos ao capítulo 21, e capítulo 24, versículo 21, diz assim: Porque habrá entonces gran tribulação, qual não ha habido desde o princípio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, la palabra de Dios menciona del período de la Edad Media o mediana, de la Edad Oscura, la Edad Medieval, quando por causa de la persecución que produjo el catolicismo romano, la Inquisición, tantas personas perdieron la vida. Pero ahora el libro de Mateo, discorriendo la cortina del tiempo, muestra para el tiempo del fin, no una tribulación, pero sí una gran tribulación. Entonces, mis hermanos, esto nos dice que Jesús está por venir. Como dice a la pantalla, mis hermanos, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde eu estou, vosotros também estéis e estaremos juntos como al princípio. Queridos hermanos, este é o propósito por lo qual estamos estudando a palavra de Deus. El Senhor vendrá outra vez. Su palavra é firme, inamovível, su palavra é fiel, uma antorcha profética. E podemos entender agora, meus irmãos, de que
assim como tudo foi acontecendo a lo largo del capítulo 24 de Mateo, agora a venida de Jesus também se dará muito pronto, porque, mis hermanos, esta es la advertencia. Pero antes de su regreso, Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Por tanto, mis hermanos, abajo dice así, la sierva del Señor, y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Entonces, mis hermanos, en este momento tenemos que estudiar con bastante cuidado estas profecias para prepararnos para esta hora que vai ser uma hora de oscuridade, de tinieblas, uma hora de sofrimento, uma hora de angústia. O livro de Lucas, que também habla del mismo, dice assim al capítulo 21 del Evangelho de São Lucas, Lucas 21, estou buscando aqui, dice assim a respeito de aquele dia, capítulo 21, 24, dice: e cairão a filo de espada, e serão levados cautivos a todas as nações, e Jerusalém será odiada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Agora escucha versículo 25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Versículo 26. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 27 cierra diciendo: entonces, ahora viene la esperanza, entonces verán el Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Queridos hermanos, esta es la razón porque Dios va a permitir que venga la gran tribulación, porque Él, mis hermanos, quiere entonces preparar a este mundo para su venida, porque si no viene tribulación, si no hay nada de anormal, la gente no acepta, no cree, no quiere buscar a Dios, no quiere leer su palabra. Pero cuando venga la tribulación, cuando venga la hambruna, cuando venga la guerra, cuando venga la enfermedad, cuando vengan los desastres naturales, terremotos, entonces la gente se asusta, empieza a orar, empieza a ir a la iglesia, empieza a leer la palabra, y por eso el Señor permite las señales. Queridos hermanos, en este momento estamos mirando muchas señales. Eu não posso falar de todas porque o tempo me gana, pero Mateo 24, versículo 24 diz assim, Mateo 24, 24, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e harão grandes señales e prodígios, de tal maneira, diz aqui, que enganarão, se fuera possível, aún a los escogidos de Deus. Então, uma das señales é que vão venir muitos falsos profetas, porque há tantas igrejas e todos dizem que creem em Deus, todos têm a Bíblia, pero todos predicam distintos. E por quê? Porque o Senhor menciona que vai haver muitos falsos profetas e falsos cristos e harão grandes señales e prodígios. Então, meus irmãos, em este momento já não podemos confiar em um homem. Você não pode, você tem que, como os bereanos, ir a la palavra. Quando Pablo predicava, eles iam à palavra a ver se era correto o que Pablo estava predicando, porque Pablo era um homem. E de la mesma maneira, quando um predicador predica contrário ou diferente da palavra, é um falso profeta. Não devemos escuchá-lo e nem muito menos mandar os diezmos para apoiar seu ministério, porque é uma obra de contrafacção. Queridos hermanos, então, nós agora devemos entender Isaías 8:20, la ley y el testimonio. Isaías 8:20, la ley y el testimonio. Si no hablar en armonía con esta palabra, es porque no tiene luz, no les ha amanecido. Entonces, mis hermanos, en este momento nosotros tenemos que entender de que debemos empezar a leer la Biblia. Y si usted, mi hermano, mi hermana, quiere conocer la voluntad de Dios, va a tu recámara
va solito con Dios en oración, agarra su palabra, empieza en Génesis capítulo 1, versículo 1, y usted va caminando versículo por versículo, en oración con Dios, dispuesto como un niño a obedecerle toda la palabra, y usted va a estar caminando seguro al reino de los cielos, al reino de la gloria. No hay error en la palabra, el error está en la interpretación de los hombres, de las iglesias, de las doctrinas. Por eso hay tanta iglesia, todos dicen que tienen la luz, todos dicen que tienen la verdad, pero la única verdad que hay realmente es la palabra. La única verdad que hay realmente es Cristo, el Espíritu Santo, el Dios Padre. Ellos sí son la verdad. Entonces, mis hermanos, ahora tenemos que estudiar la Biblia. Jesús dijo en Juan 5:39, esquadrinhar las escrituras, porque juzgar, tener en ellas la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Los falsos profetas tuercen la doctrina, tuercen la palabra a su conveniencia. Y ahí está la teología de la prosperidad, y ahí están las teorías ahora, mis hermanos, que van llevando miles de personas a la apostasía. Vamos a estar estudiando el zarandeo y varios capítulos en este libro, Eventos de los Últimos Días, donde vamos a hablar sobre esto. Pero entonces vamos, mis hermanos, ver que Jesús coloca una serie de acontecimientos que está en la pantalla. Dice, sobre el monte de las olivas, Cristo explicó los terribles juicios que habrían de preceder a la segunda venida. Oiréis guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá enfermidades, aí dice pestilências, que é o mesmo, não? E hambres e terremotos por los lugares, e todas estas coisas são um princípio de dolores. Então, mis hermanos, estamos mirando de que todo esto está em evidência em los periódicos, em la radio, em los canales de televisão, internet. Cada dia estamos escutando se caiu um avião e hundiu um barco, e miles de almas perdendo a vida, incêndio e violência, imoralidade. Todo esto está cada dia, mis hermanos, al pie de página de los periódicos. E disse, mis hermanos, que assim foi em los dias de Noé. Aqui em el livro de Mateus 24, disse claramente a respeito de Noé. Versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estavam comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora versículo 39, y no entendieran hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Usted vai encontrar em muitos temas, sermões, predicações, advertências de la guerra, de la imoralidade, de la economia, pero eu aqui em este canal quero dar ênfasis em um aspecto que outros não estão falando, é a intemperância. E está aqui a la página 22 em este capítulo. Dice, la glotonería y la intemperancia se hachan en el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Es la base de la gran depravación moral de nuestro mundo. Satanás está consciente de esto y constantemente tienta a hombres y mujeres para que satisfagan sus gustos a expensas de su salud y hasta de la vida misma. En el mundo comer y beber e vestir-se se convierte em el blanco de la vida. Precisamente tal estado de coisas existiu antes del diluvio. E este estado de disipação é uma das evidências sobresalientes de la pronta terminação de la história de esta tierra. Queridos hermanos, al tiempo passado, la gente se moría de hambre. Não tinha que comer, pero em esta geração agora, a gente se está muriendo por comer demasiado. Se come muito e se come de maneira equivocada. Deus quer levar-nos ao lugar santíssimo, corrigir nossos hábitos dietéticos e cambiar nossa alimentação e nosso estilo de vida. Por isso disse aqui em Mateus, e não entenderam.
Pero como não entenderam? Será que Noé não sabia predicar? Será que Noé não era um bom evangelista e que Deus lhe mandou predicar 120 anos e Noé não sabia predicar ou não entendia bem a profecia? Não, e o problema não estava com o predicador, o problema era que a geração de Noé era intemperante e, portanto, o lóbulo frontal, a silla de la realeza, aonde temos a capacidade de discernir o correto do incorreto, o certo do equivocado, não estava funcionando. Quando uma pessoa sigue las pasiones carnales, el sexo, el deporte, la comida, todo descontrolado, la silla de la realeza não funciona e a pessoa não pode discernir del puro e el impuro, el correcto del incorrecto. Portanto, quando vengan os falsos profetas e predicam, a gente toda se vai atrás del falso profeta. ¿Por quê? Porque não entendem, não podem discernir. Deus quer tomar o controle de nossa mente. E solamente o Espírito Santo vai fazer a obra quando nós somos temperantes. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, bebais ou qualquer outra coisa, hacedlo todo para a glória de Deus. Então, meus irmãos, hoje miramos o fast food, a comida chatarra, hoje miramos as comidas fritas, queso derretido. Esto não é comida, esto é veneno, comida de pobreza, comida de miséria. E por isso, meus irmãos, a gente hoje está tão enferma. Señales de la venida de Jesus. E eu não estou aqui para falar de saúde hoje, pero aqui está em el capítulo Señales del pronto regreso del Senhor. La outra parte, claro, já hablamos al tema número 1, hechos de violência. Dice, en los días de Noé, la abrumadora mayoría se oponía a la verdad. Estaba prendada a una trama de falsedad. La tierra estaba llena de violencia. Guerra, crimen, asesinato estaban a la orden del día. Así será también antes de la venida de Cristo. Entonces, mis hermanos, como usted puede ver, una cosa va llevando a la otra. Quando uma pessoa é intemperante, vamos por dizer, dormir às 3 da madrugada. Você crê que quando me pare às 7 ou às 6, estou feliz, dizendo, ai, que dia hermoso? Não, se eu não dormir correto, eu tenho assim a cara de limão, eu tenho, meus irmãos, agora uma predisposição de enojo. Se alguém me disse algo, o que quer? Então, agora somos enojados, somos pessoas violentas, somos pessoas cheias de trauma, de prejuízo, de enojo e pleitos. Por isso há tanto divórcio agora, por isso há tanta guerra agora, porque a intemperância destrui não somente as hormonas, e a pessoa não sabe se já é homem, mulher, ou de la coluna del meio, ou o que seja, pero também, meus irmãos, destrui o sistema nervioso. Agora tem que ir ao doutor e tomar antidepressivos. Não, meus irmãos, este não é o plano de Deus. Por isso que a igreja agora tem uma obra tremenda para hacer em este momento. Estamos mirando, irmãos, que todo vai a uma velocidade tremenda. As guerras, já mencionamos ao primeiro capítulo, pero aqui também outra vez repite o mesmo, não? En las escenas finales de la historia de esta tierra, página 24, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos mirando que todo eso se aplica especialmente a los postreros días. Estamos mirando agora cada vez mais coisas raras que estão acontecendo. Por isso, temos que fazer esta obra rápido, porque, meus irmãos, em este momento, o Senhor tem prisa. E aí, meus irmãos, que disse aqui, que haverá também señales em los cielos. Disse aí a la pantalla, Cristo declarou que al final de la gran persecução papal, que foi del año 538 a 1798, conforme as profecias de Daniel e Apocalipse, disse, el sol se escureceria e a luna não daria su luz. Luego as estrelas cairiam del cielo. Mateus 24, 29. Depois disse, de la higuera aprendei la parábola. Quando já su rama se enternece e as hojas brotam, sabeis que
el verano está cerca. Así también vosotros, quando viereis todas estas coisas, sabed que está cercano a las puertas. Queridos hermanos, entonces, en esta hora nosotros vamos ver coisas raras. Como escuchamos a la pantalla, dice que vai haver señales en el sol, en la luna, en las estrellas, quiere decir en el cielo. A la vez, hermanos, en la tierra, todo, mis hermanos, vai estar mostrando claramente que o Senhor está preparando o caminho para a sua venida. E disse aqui, meus irmãos, que os incêndios seriam parte do paquete. A la vez, meus irmãos, que há sequia, não há lluvia, la maleza, os árboles, a vegetação queda como gasolina. E agora, meus irmãos, qualquer chispa de fogo que venga de arriba ou propositalmente hecha, como passou em Austrália, um país inteiro de punta a punta queimando. Então, meus irmãos, estamos mirando que isto todo vai em constante crescimento, epidemias, mortandade e hambre. Pero, meus irmãos, hoje nós temos uma obra que fazer muito grande por causa de que o mundo não conhece este mensagem. Agora aqui na página 25 menciona algo que passou ao passado e vai passar outra vez. Diz assim: em la mañana del viernes pasado, eventos de los últimos dias, página 25. Em la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me apresentou uma cena sumamente impressionante. Tuve a sensação de que despertava del sueño em um lugar que não era minha casa, e desde a ventana veía uma terrível conflagração. Grandes bolas de fuego caíam sobre as casas, e de ellas saliam dardos encendidos que volavam em todas as direções. Era impossível apagar os incêndios que se produziam, e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror de la gente era indescriptível. Despertei depois de certo tempo e descobri que estava em meu hogar. Queridos hermanos, bolas de fuego cayendo del cielo. Allá en el libro de Joel, dice la Biblia, mis hermanos, que vai cair fuego e azufre del cielo. Bolas de fuego são cometas, são meteoritos, são basura espacial. Há muita coisa que está, como se diz, rodando ao redor da Terra. E uma vez que isto penetra a nossa atmosfera, isto agora é incandescente, vem queimando, e a la vez isto vai cair arriba de las casas, los edifícios, arriba de la gente, arriba de la plantação, de la cosecha, todo esto, mis hermanos, e disse que era um horror, el terror de la gente era indescriptível. Pero estos são profecias, estas são señales de que estão anunciando de que Jesus vai venir outra vez, mis hermanos. E se nós outros, então, não ponemos atenção a isto, então vamos estar sendo encontrados dormidos em esta hora. Agora, uma das grandes señales de la pronta venida de Jesus são os terremotos. Vamos ver em PowerPoint, aí diz em Apocalipse 6, versículo 12 e 13, o Senhor agrega outra señal a las que havia mencionado anteriormente. O apóstolo Juan disse: mirei quando abriu o sexto sello, e aqui houve um grande terremoto. Porque terremoto todo tempo está ocorrendo, mas este aqui é um grande terremoto. E o sol se pôs negro como em tela de silício, e a luna se volvió toda como sangre, e as estrelas del cielo cayeron sobre a terra, como a higuera deja cair seus higos quando é sacudida por um forte viento. Al contexto del sexto sello, não está falando do terremoto de Lisboa. Al contexto del sexto sello, quando os grandes e poderosos da terra estão orando caídos sobre nós outros, está falando da pronta venida de Jesus. Há 4 grandes terremotos em Apocalipse. Não me dá o tempo agora de descrever cada um, pero esto nos está dizendo, mis hermanos, a gritos: Deus está preparando o mundo para sua pronta venida e Ele quer que despertemos. A la página anterior, página 26, disse: la corteza terrestre se rasgará a causa de las erupciones de los elementos ocultos
en sus entrañas. ¿Qué significa esto? Un terremoto sacude de la tierra, las placas tectónicas, ellas se entran en tensión y a la vez se desprenden. Y a la vez que se desprenden, produce un terremoto. En California, en la falla Santo Andrés, se está prognosticando um grande terremoto que vai produzir a morte de miles e miles de pessoas. Em Califórnia, Los Ángeles, hacia São Francisco, entra a placa tectônica e sube allá para o lado de Canadá. Queridos hermanos, pero esto é um grande terremoto que vai ter consequências universales. E de aí que um terremoto tão grande rasga a corteza terrestre e agora salen de la tierra fuego, que lo que chamamos de vulcão. Há 20 supervulcanes em el planeta Tierra. Allá em Estados Unidos há um. Queridos hermanos, esses vulcanes estarão echando lama, estarão echando, mis hermanos, fuego por todos os lados. E a gente, mis hermanos, vai estar desesperada, perguntando: o que está passando na Tierra? A la vez, o terremoto produz também, como disse aqui, hermanos, que o oceano empieza a echar água para a Tierra, chama tsunami. E a água, como passou em Japão e vários outros lugares, vai venir, hermanos, sair de seu limite e agora vai invadir as cidades e ahogar a gente. Queridos hermanos, habrá formidáveis terremotos e grande destruição de vidas humanas, página 27. Então, mis hermanos, todo esto está à ordem del dia para dizer que Jesus viene pronto. Este capítulo habla também de los crímenes, habla também de la hambruna, habla também de las pestilencias, página 27. Aumentarão las hambrunas, la pestilencia barrerão a miles. E todo esto, mis hermanos, já estamos mirando dia com dia. Quero invitar a você, leia este capítulo com oração. Diga: Senhor, que devo ser? Onde devo ir? Estamos dando, mis hermanos, aqui uns temas de preparação prática para o tempo del fim. Todas as señales estão em seu devido lugar, pero hace falta uma señal que não se ha cumprido todavía, e é, mis hermanos, que a igreja se despierte e que se levante para esta hora. ¿Le gustaría ser usted parte del pueblo de Dios remanente para servir a los propósitos divinos? Querido hermano, usted tal vez nunca escuchou esses temas de la palabra de Dios e agora se assusta, pero Jesús dijo, mis hermanos, en el libro de Apocalipsis 3:10, aunque tiene pouca força, pero si has guardado la palabra de mi paciencia, también yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. El Señor se compromete a cuidarnos si nos comprometemos a obedecer-lhe. ¿Quer entregar su vida al Señor? Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Senhor, por tu palavra, que nos dá o anúncio, que nos dá o conhecimento de lo que vai passar, que nos abre uma cortina para o futuro. Gracias, Senhor, porque como disse o profeta, Jeová não hará nada sem primeiro revelar sus secretos a sus siervos, los profetas. Bendice, Senhor, a mi hermano, mi hermana, também sua família. Quédate com nós outros. Bendice este canal, todos os veículos de comunicação, para que este mensaje, esta luz pueda ser propagada de casa em casa, de coração a coração. Quédate com nós outros este dia, livra-nos del mal. Te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. Amém.